Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã,
mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Os seres viventes proclamam sem cessar, só Ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Santo, 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 santo. Só Ele é santo. Só Ele é Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Olá, amigos e amigas que nos ouvem, espero que vocês estejam bem.
Estamos iniciando mais um culto hoje na presença de Deus. Salmo 34, versículo 3, diz o seguinte: Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Vamos orar. Deus, obrigado porque hoje mais um dia que estamos aqui na tua presença para prestar este culto ao Senhor. Prestar esse culto de adoração, esse culto de louvor, Pai. Esse culto que só o Senhor merece. Muito obrigado porque temos essa oportunidade, Pai, ainda que estamos distantes fisicamente um do outro, mas estamos juntos como corpo de Cristo, Pai, unidos em seu nome para te engrandecer, para te adorar e para te louvar. Fala aos nossos corações neste dia, neste momento, Pai. Abençoa-nos, Pai, durante este culto, Pai. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver a oportunidade, quiser acompanhar a leitura bíblica aí na sua casa, através da sua Bíblia, nós iremos ler o Salmo 33. Se não acompanhe na tela, será projetado. Aí nós podemos ler juntos, né? A versão que nós leremos esse Salmo 33 é a Bíblia Almeida do século 21. Diz assim o texto da palavra de Deus: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. O Senhor olha lá no céu, vê todos os filhos dos homens. Da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra pela muita força. O cavalo é falsa esperança de vitória. Não pode livrar ninguém com sua grande força. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Amém. Que Deus abençoe a porção da sua palavra lida. Como é do conhecimento de toda a igreja, nós temos algumas parcerias missionárias. E nós queremos desafiar todos vocês para que lembrem-se sempre dos nossos missionários nas suas orações. E hoje, agora especialmente, nós vamos orar pela nossa missionária Isolina. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Isolina, Pai. Nós te agradecemos porque ela tem se empenhado na tua obra, Pai. Agradecemos porque o Senhor proveu uma casa para ela e toda a equipe dela que irá trabalhar no processo da ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, Pai, uma casa que eles conseguiram para alugar ali perto da igreja, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por todos aqueles que puderam ajudar de alguma forma, Pai, com doações. Eles conseguiram já mobiliar a casa, conseguiram comprar várias coisas, Senhor, estão se instalando ali, graças a Deus. Nós te louvamos por isso, Pai, porque pessoas foram generosas, pessoas se dispuseram a ajudar e a casa está pronta para eles poderem se instalar, Pai. Nós agradecemos por toda a equipe que está trabalhando lá com ela, Pai, todas as pessoas que estão chegando, aqueles que ainda irão chegar, e pedimos que o Senhor abençoe de fato esse projeto, Pai. Que o Senhor dê capacidade a ela, a toda a sua equipe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê saúde a eles, Pai, que eles possam conseguir ter bom relacionamento entre eles, que eles possam ter bons relacionamentos entre a sua vizinhança, ali alvo também das suas orações. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando de fato todo esse projeto que a Isolina está liderando, Pai.
que eles sejam capacitados por Ti, Pai. Que o Senhor dê a direção a ela, a direção a todos eles, Pai, para que o Teu Evangelho seja pregado, seja estabelecido ali, Pai, nos locais onde eles estarão atuando, Senhor, e que esse projeto realmente seja uma bênção e seja próspero para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que o Senhor dê saúde a Isolina, que o Senhor dê provisão financeira a ela e todos os missionários que estão ali com ela, Senhor. Que eles tenham tempo ali de aprendizado também, de bom convívio, Pai, de crescimento espiritual e que eles possam colher frutos através desse projeto, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dela e por toda a equipe dela, Pai, e pedimos as Tuas bênçãos sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Nós somos a Igreja de Cristo, mas o templo é a casa de Deus. E por que nós devemos cuidar do templo, a casa de Deus? Porque aqui é um lugar onde nós recebemos os seus filhos, os nossos filhos. É um lugar onde nós recebemos também os netos, aqueles que já são mais antigos na igreja. E aqui também é um lugar onde nós recebemos a comunidade. Portanto, é um lugar que nós podemos e devemos cuidar. E Deus tem nos dado a graça especial de termos uma revitalização externa do nosso espaço. Esse muro será restaurado, todo o piso no entorno da igreja também será removido e trocado. Nós receberemos uma pintura nova e nós temos o alvo de colocar esse telhado para que as infiltrações no salão social, elas cessem de vez. E tudo isso a gente pode fazer nesse tempo. Você pode fazer parte disso. Você pode vir conosco. Ore, coloque diante de Deus essas possibilidades e venha conosco. Deus o abençoe. E nós estamos, continuando a nossa campanha, como vocês viram aí nesse vídeo. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês que estão contribuindo na casa de Deus, com seus dízimos, com as suas ofertas. E nós louvamos a Deus porque já estamos em andamento, já compramos as telhas, louvado seja Deus por isso, e agora nós passaremos realmente a fazer a obra. Então, ore por isso, e se você ainda sentir o desejo, nós temos esse alvo a ser alcançado, além da telha, nós iremos fazer algumas outras melhorias na igreja e nós contamos então com a contribuição de vocês. Vamos então louvar a Deus agora com 2 cânticos, e enquanto nós cantamos, então, você esteja colocando essa situação diante de Deus, e se você sentir no desejo do seu coração, aí estão os dados bancários da igreja, e se você tiver dificuldade para fazer uma transferência, entre em contato com o Carlos, nosso tesoureiro, e ele vai te auxiliar. Louvemos a Deus então. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios.
foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, querido ouvinte, convido a você nessa manhã para mais uma meditação na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com todos vocês sobre uma jornada de plenitude. Vamos então, neste momento, orar pedindo ao Espírito Santo de Deus que abra as nossas mentes e os nossos corações para podermos compreender e receber a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante a tua face e pedimos que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que tu mesmo possa nos visitar nesta manhã, que tu possa nos acolher em teus braços e nos ensinar como um Pai amoroso que tu és. Esse é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Queridos, eu gostaria de começar essa meditação na palavra do Senhor nesta manhã sobre uma jornada de plenitude, contando para vocês a história de um livro que eu li o ano passado, lá no Pirajussara, para as crianças. O livro era intitulado Tamar, a Tartaruga, de Tatiane Berlink. E ele narrava a história dessa tartaruga Tamar que cruzou oceanos com um único propósito: depositar os seus ovos naquele outro continente. E assim, então, ela fazia de tempos em tempos. Ela cruzava os oceanos com todas as dificuldades que esse assim se apresentava, com todos os desafios de nadar semana após semana, simplesmente com esse propósito: depositar os seus ovos na areia da praia daquele outro continente. E depois que ela fazia isso, e seus ovos, então, ali nascia as novas tartaruguinhas, ela de novo entrava na água e voltava para o outro continente, para o seu habitat natural onde ela residia. E assim ela fazia durante várias vezes, durante o longo da sua vida, até que, enfim, ela chega a um período em que ela não coloca mais ovos e a sua jornada encerra-se nadando, aproximadamente com 150 anos. Essa é a jornada da tartaruga Tamar, que tem um propósito, e o seu propósito é postergar a sua espécie. Ela faz assim, então, a sua jornada, e quando ela encerra a sua jornada,
os seus filhotes continuarão a sua jornada de nadar quilômetros e quilômetros, oceanos inteiros para chegar num outro continente e ali depositar os seus ovos e a nova vida acontecer e continuar a espécie. Pois bem, eu e você, nós temos uma jornada nessa vida. E a pergunta para mim e para você nesse dia é: como nós temos vivido essa jornada? Nós sabemos qual é o nosso propósito na nossa vida? Quando penso em jornada, quando eu penso em caminhada, penso que há dias que eu estou disposta a caminhar de 6 a 10 quilômetros tranquilamente, mas tem outros dias que caminhar 800 metros é um verdadeiro desafio. Tudo isso porque existem questões que permeiam esse fato da caminhada. E quais são essas questões? Elas podem ser, por exemplo, de ordem física. Tem dias que eu estou com dores físicas. Elas podem ser de ordem emocional. Tem dias que eu estou com preguiça. Elas podem também ser de ordem psíquica. Tem dia que a minha mente está cheia de coisas e tarefas e atividades, então eu digo, não tenho tempo. São questões como essa que permeiam a nossa vida, mas eu convido você a pensar como tem sido a sua jornada, e isso com base em 2 princípios que a palavra de Deus nos apresenta. Quais são eles? O caminho seguro e o caminho inseguro. E eu gostaria que durante a nossa fala, durante a nossa conversa, você pudesse avaliar a sua jornada e se perguntar: qual tem sido desses 2 caminhos que eu estou encaixado nele? Bom, vamos lá então. Para isso, quero compartilhar com vocês 2 textos da Palavra de Deus. Junte os seus filhos aí para ler a Palavra de Deus, e aqueles que sabem ler, você possa então entregar uma Bíblia para eles e eles poderem acompanhar então a leitura da Palavra de Deus em 2 textos. O Salmo de número 1 e no Evangelho de João, no capítulo de número 14, do versículo 1 até o versículo de número 15. Então, venha junto comigo nessa leitura. Diz o seguinte a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Leia junto comigo também o texto que está lá em João, no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem me ver a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pois bem, quero começar então convidando você a pensar no caminho seguro. Quero convidar você a pensar primeiro no caminho inseguro. Quais são as coisas que podem tornar o seu caminho inseguro? Como é que a sua jornada tem se desenvolvido? Se está num caminho seguro ou inseguro? E para este fim, vamos pensar primeiro, então, nesse caminho inseguro. O salmista vai nos falar sobre uma característica bastante interessante no verso de número 4, quando ele diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento espalha. No capítulo 14 de João também, no versículo 1, mostra um outro evento ao qual os discípulos estavam passando ali junto com Jesus, e Jesus, então, convida-os para observarem a sua jornada e o seu caminho, como eles estão. E ele, então, constata que eles estão inseguros. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Pois bem, o primeiro texto está falando que há pessoas que não creem em Deus, e suas ações são como palha. O vento, queridos, é o teste de todas as coisas que não estão bem fincadas, ou que o solo não tem, então, consistência para segurar essas coisas. Portanto, as suas raízes, elas não são profundas o suficiente para os manter quando o vento chega. E aí, logo elas são espalhadas, não permanecendo mais como era antes, sendo sacudida de um lugar para o outro. Podemos dizer que há projetos em nossas vidas e também no mercado de trabalho que eles são assim. Eles começam bem, porém, eles nem sempre terminam bem. Rapidamente, eles são arrancados e não existem mais. Por exemplo, no mercado de trabalho, nós podemos pensar na questão de toda a gama de situação que envolve os projetos do mercado de trabalho. Podemos dizer que há projetos no mercado de trabalho e também os projetos pessoais que nem sempre eles se concluem, porque não estão bem fincados. O vento do mercado de negócios vem e rapidamente os dispersa, os espalha por eles não estarem solidificados o suficiente. Na vida pessoal, nós podemos pensar em alguns aspectos como uma nova dieta. Você está indo bem, mas de repente você então sai fora e tudo volta a estaca zero,
Você tem que começar novamente, tudo do zero. Podemos pensar também num bom livro que você começa a ler. E aí, por algumas razões, como a dificuldade da linguagem ou a agenda lotada, esse livro fica de lado e não é concluído a sua leitura. Podemos pensar também no começo de uma atividade física tão proveitosa e tão boa para o corpo, mas o vento do esforço físico vem para nos testar e logo a permanência aí ela pode ser dissipada. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida que nos ouve neste dia, somos susceptíveis aos ventos, ele chega para todos os seres humanos. O segundo texto, então, ele vai nos falar sobre o temor. O texto de João, capítulo 14, versículo 1, mostra os discípulos ali com medo. Por que eles estavam com medo? Porque Jesus estava falando sobre a sua partida, sobre a sua morte, e que ele ia para junto do seu Pai. Os discípulos, então, confusos e com medo, estavam ali atemorizados. E o medo, querido, faz parte da constituição humana. Temos medo do que não conhecemos. Tememos aquilo que pode nos ferir e nos abalar. Porém, os temores podem se tornarem paralisantes em nossa vida. Por exemplo, uma criança, ela pode ficar paralisada de medo por conta do escuro ou por conta até mesmo de uma sombra, precisando que um adulto vá até o encontro dela e a tire dessa situação. Porém, quando nós somos adultos, se o temor tomar conta da nossa vida e nos paralisar, dizemos então que isso se torna uma patologia, como por exemplo, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, entre outras coisas. O fato é que em João capítulo 14, Jesus convidou os discípulos para saírem dessa situação do medo. De que forma ele os convidou? Ele falou, olha, creia em Deus, creia em mim, nas coisas que eu estou fazendo. E ele convida a mim e a você, que talvez temos sido assolados pelo medo desses últimos tempos que temos vivido. Ele nos convida e diz, creia em mim e nas coisas que eu estou fazendo, nas coisas que eu estou preparando para você. Não fique atemorizado pelos ventos que estão se espalhando todos os dias, pelas notícias trágicas e terríveis. Talvez você tenha tido essa mesma notícia dentro da sua própria casa, como a morte de um ente querido. E o convite de Jesus para você é: creia nele e naquilo que ele está fazendo. Portanto, queridos, eu quero falar agora desse caminho seguro. Esse caminho seguro é esse convite de Jesus. No versículo de número 6 do capítulo 14 de João, ele diz para mim e para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa foi a resposta que Jesus deu a Tomé, mas também é a resposta para mim e para você que somos discípulos de Jesus. Ele não é mais um caminho, ele é o caminho por onde todos que andam estão seguros, tanto da sua jornada quanto da sua etapa final. Se você tem passado por momentos de insegurança e desafios que talvez está te paralisando, esse é o convite de Jesus. Venha para o caminho que Ele mesmo já preparou para mim e para você. Jesus é a verdade que nos dá propósito, pois o próprio Deus que criou todas as coisas,
criou a mim e a você, Ele é a única verdade que me define e pode definir também você e a sua vida. Ele também diz, eu sou a vida. Ele estava no princípio criando todas as coisas. E após a queda do ser humano, ele vem a esse mundo e ele se torna um ser humano. E esse é o momento em que ele está ali preparando os seus discípulos e dizendo para os seus discípulos, creia naquilo que eu já comecei a fazer, pois a vida está em mim. E você pode receber essa vida nova através da minha ressurreição. Veja bem, o Salmo de número 1 coloca essa vida como uma árvore. Ele faz uma alusão à vida como a árvore que está plantada junto às correntes de água, cujas folhas não murcham e dar o fruto no seu tempo devido. Essa é a vida que Jesus tem para mim e para você, que cremos nele, que depositamos nele a nossa confiança, que aguardamos no que ele já fez e está fazendo, e aí nos conformamos com ele. Essa foi a resposta que ele deu para Tomé e ele dá também para nós hoje. Portanto, queridos, se eu e você formos inteligentes o suficiente, quisermos ser felizes, nós faremos como o homem do Salmo 1, que ao invés de depositar a sua confiança e a sua esperança e a sua jornada em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ele diz, se você fizer isso, você vai ser feliz. Mas se você não fizer isso, você vai ser como a palha que o vento espalha. Ele diz assim, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem daqueles que praticam mal, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e nela medita dia e noite. A jornada com Jesus, queridos, é um estilo de vida centrado no que Ele é, no que Ele já fez. Então, o discípulo de Jesus busca no seu dia a dia ouvir o que Ele está fazendo, através da oração, através da leitura da palavra, e busca se juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo e põe toda a sua esperança e toda a sua perspectiva da jornada nisso. Por isso, ele é um homem, uma mulher, um discípulo feliz, que vive os propósitos para o qual o próprio Deus já nos criou. Eu quero, então, caminhando já para o final, trazer para mim e para você. Ele é a vida que mantém os seus discípulos frutificando. Mas eu e você podemos nos perguntar, temos dado fruto? Temos sido esperançosos nesses tempos em que estamos vivendo? Temos sido saudáveis diante de toda essa situação de morte que nos rodeia constantemente, para podermos entender que o nosso tempo e a nossa vida e a nossa jornada está na mão dele, e ele então nos dando a cada instante a sua plenitude? Eu e você somos desafiados a olhar diante desses dois textos. Se temos vivido como os ímpios, que ouvem o conselho dos maus, que ficam com as inverdades que o mundo tem trazido e que permanecem nela e por isso se desesperam e até se paralisam, ou nós temos vivido como justos, que confiam no Senhor, que depositam o seu coração e a sua mente naquilo que Cristo Jesus já fez,
no que Ele já nos justificou e nos convida para podermos semear a vida de tantos outros que ainda não conhecem essa verdade. Esse caminho seguro é o caminho do discípulo, é o caminho daquele que já foi justificado por Cristo Jesus e que os ventos dessa vida, que os temores dessa vida não os detêm, não os prende. Imagine você se a tartaruga jubarte ficasse detida, porque nos mares ela poderia enfrentar desafios que ela não conhece. Peixes enormes e outras coisas que podiam paralisar a sua vida ou até mesmo deixar com que ela não existisse mais. Ela não cumpriria o seu propósito de depositar os ovos naquele outro continente, seus filhotes nascer e continuar a história da sua espécie. Talvez o Senhor possa te dar muitos anos ou poucos anos, mas a pergunta é, nessa jornada que Ele está te dando, como você tem vivido? Como discípulo que segue, que ouve a palavra do Senhor e quando tem uma situação de dificuldade, vem para Ele e diz, Senhor, aqui está essa situação e eu te peço, intervém nela. E, conforme o texto de João, capítulo 14, Jesus diz que tudo aquilo, tudo que o discípulo de Jesus pedir no seu nome, o Pai lhe concederia. Tudo aquilo ele repete de novo. Que eu e você, se estivermos vivendo como discípulo de Jesus, seguindo os seus ensinamentos, seguindo as suas orientações, pedirmos ao Pai, Ele nos concederia para que o seu nome fosse glorificado. Tudo isso, queridos, é para um discípulo que o ama e que obedece à sua vontade. E o salmista termina dizendo que tudo aquilo que o discípulo que ama Jesus e obedece à sua vontade, ele prospera em tudo quanto ele fizer. Como você tem vivido a sua jornada? Como discípulo ou como apenas ouvinte da palavra de Deus? Ela é para você algo que lhe dá prazer e você tem prazer em cumpri-la? Ou apenas você escuta ela como algo que faz bem de vez em quando para a alma e para o coração? Jesus te convida a tomar um posicionamento junto a Ele. Vem para Ele. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade que pode sobrepor sobre todas as inverdades desta vida. Ele é a única vida que te garante a eternidade. Quero orar com você para que você possa vencer os desafios de se tornar um discípulo praticante da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite cada pessoa que está junto conosco nessa manhã, ouvindo a tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor está falando ao meu coração e falou ao coração de cada um que está ouvindo, para que venha até a ti, que és o único caminho, que és a única verdade, és a única vida plena e absoluta para poder ter vida eterna. Senhor, eu clamo a ti, quebra as correntes que prende essa pessoa de vir até a ti e eles possam vir até o Senhor. Essa pessoa possa depositar a sua vida e o seu futuro, a sua jornada no teu altar, para encontrar do Senhor uma vida verdadeira. Também eu te peço, Senhor, sobre aqueles que têm ouvido a tua palavra durante anos após ano, mas têm sido tardio para praticá-la. Não tem se posicionado como um discípulo de Jesus que ouve e obedece. Que o teu Espírito Santo possa vir ao encontro desse querido irmão e irmã e destravá-la
para a glória do teu nome, para que eles possam, como diz a tua palavra, serem frutíferos, dar os frutos no tempo apropriado. E o tempo apropriado, Senhor, é hoje, porque o Senhor tem urgência. Então eu te peço, visita este coração, visita esta vida do meu irmão e da minha irmã, porque o Senhor ainda o tem permitido estar aqui, para que cumpra-se o teu propósito para a glória do teu nome. Amém. Bem-aventurada que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo.
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos agora orar, pedir pelas nossas vidas. Se você estiver passando por alguma luta, algum problema, ore conosco, se coloque diante de Deus agora. Pai querido, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por este culto, Pai, que pudemos prestar ao Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, que ela fale realmente aos nossos corações. Te louvamos pelos cânticos entoados, Pai. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite o nosso culto, Pai, em nome de Jesus. Pedimos agora pela vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, Pai, que estão participando desse culto agora conosco, Pai. Vivemos dias tão difíceis, dias como nunca vistos antes nas nossas vidas, Pai. Pedimos por aqueles que porventura tiveram suas rendas reduzidas ou perderam as suas rendas. Que o Senhor mesmo levante sustento para essas pessoas, Pai. Que o Senhor levante pessoas que possam estender a mão até elas, Pai, e ajudá-las naquilo que for necessário para que elas possam continuar a ter a sua dignidade, Senhor. Pedimos por aqueles que estão enfermos, Pai. Sabemos de pessoas da nossa igreja que lutam com alguma enfermidade, Pai. Que o Senhor também traga alívio a essas pessoas, Pai. Que o Senhor traga cura a essas pessoas. Que o Senhor visite, tranquilize os seus corações, Pai. Pedimos também por aqueles que, porventura, perderam seus empregos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra uma porta de emprego, Pai, para que essas pessoas possam voltar a trabalhar e ter o seu sustento, Pai. Pedimos por aqueles também que, porventura, estão com algum problema de relacionamento, Senhor. Que o Senhor visite os casais, visite as famílias, Pai. Que haja harmonia, que haja paz, que haja alegria dentro dessas famílias, Pai. Ó Deus, também pedimos pelo nosso país, Pai. Momentos muito difíceis também vemos na área, da saúde, vemos na área da economia, Senhor. O Senhor traga tranquilidade aos nossos corações para vivermos esses dias tão difíceis, Pai. Que o Senhor traga aos nossos governantes capacidade, Pai, sabedoria para saber dirigir este país, dirigir as nossas cidades, Senhor. Que eles tenham direcionamento vindo de Ti, Senhor. Que eles possam se entender, Pai. E que nós possamos ver dias melhores dentro da nossa política, Pai. Dentro do nosso governo, Pai. Abençoe a vida do presidente, do governador, dos governadores, dos prefeitos, dos deputados, todos aqueles que governam o nosso país, Pai. Que o Senhor realmente abençoe a vida dessas pessoas. Enfim, Pai, cuida da Tua igreja. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, Pai. Que eles encontrem tranquilidade para passar por esses dias difíceis, Pai. Tranquilidade que nós só podemos ter diante de Ti, Pai. Que o Senhor traga em nós um desafio, Pai, para que nós aproveitemos esses dias, esse tempo para nos achegarmos mais a Ti. Que nós possamos dedicar mais tempo, Pai, na nossa vida de intimidade contigo, Senhor. Abençoe a vida da nossa igreja, os nossos projetos, Pai, a nossa obra, a nossa construção, a nossa reforma que estamos fazendo, Pai. Ainda temos muitas coisas a fazer. Que o Senhor também esteja dirigindo, Pai, e nós possamos ver também o nosso templo melhorado, Senhor, na parte da estética. Ó Pai, abençoa-nos também como igreja, Pai, para sabermos, Pai, como tomar as decisões nesse momento, saber quando devemos retornar às atividades presenciais, ou se devemos, por quanto tempo, continuar nesse formato. Que o Senhor também nos capacite a vida do conselho da igreja, Pai, para tomar as decisões realmente corretas, de acordo com a Tua vontade, Pai. Pedimos por aqueles que estão enlutados, Senhor, aqueles que perderam entes queridos nesse momento de pandemia, Senhor, que o Senhor conforte e console os seus corações, Pai. Dá-nos uma boa semana, Pai, debaixo da
tua proteção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebei, pois, a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha